Sermão do Monte, capítulo 49, parte 1. A regra áurea. Ao chegarmos ao grande pronunciamento de Mateus, capítulo 7, versículo 12, o qual, de maneira geral, tem sido descrito como a regra áurea do viver diário. A primeira particularidade que nos chama a atenção e a revelação entre essa declaração e o restante do Sermão do Monte. Uma relação que poderia ser descrita como uma questão de mecânica. Aqui, no começo desse versículo 12, encontramos a palavra pois. Mas por que pois? Como é óbvio, isso não indica que esteja em foco alguma declaração isolada, pois esse vocábulo serve de clara conexão com o que fora dito anteriormente. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Em outras palavras, nosso Senhor continua abordando o tema de julgarmos aos outros. De fato, Jesus não deixara de lado esse tema. Se considerássemos os versículos 7 a 11 como um parênteses, então teríamos de ter o cuidado de lembrar que as palavras ali constantes servem para recordar-nos na necessidade desse suprimento da graça em face dessa questão do julgamento, tendo-nos mostrado como podemos ser abençoados e como ter capacidade de nos ajudarmos mutuamente, vivendo a vida cristã em sua plenitude. Jesus voltou ao tema original e disse: pois, nessa questão do julgamento, nessa problemática do relacionamento com as demais pessoas, deixe essa ser a regra norteadora de sua vida. Continuamos, portanto, a ventilar essa questão geral de nossos juízos a respeito de outras pessoas. Isso nos justifica ao dizermos que há uma unidade interna bem definida neste capítulo. E, em adição a isso, ficamos assim justificados quanto ao ponto de vista que assumimos nas instruções referentes às nossas orações. Não é uma declaração desvinculada, mas ela faz parte do grande argumento cujo propósito é levar-nos à correta posição no que tange a esse assunto. Alguém, entretanto, pode dizer: se argumentarmos que esse versículo 12 é apenas continuação do tema de nosso julgamento acerca de outras pessoas, então por que Jesus não fez essa declaração imediatamente após o 6º versículo? Por que ele enfatizou o assunto da oração? Porque essa passagem bíblica não é como passamos a citar. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quando buscamos resposta para essa indagação, uma vez mais verificamos que ela não é difícil de ser determinada. A declaração que estamos considerando e que serve de sumário de todo esse ensino referente a nossos juízos quanto ao próximo, reveste-se de muito maior vigor
e coerência quando a examinamos à luz daquela breve declaração concernente à oração. Somente depois de havermos sido lembrados do que Deus tem feito em nosso benefício, a despeito de nossos pecados, depois de havermos sido lembrados sobre a atitude de Deus para conosco, bem como sobre a sua maneira de tratar conosco, então é que aquele tremendo argumento dessa exortação, de modo real, nos impressiona a mente. Haveremos de continuar considerando essa particularidade um pouco mais quando chegarmos a estudar essa exortação detalhadamente. Aqui, por conseguinte, estamos face a face com essa assertiva final de Nosso Senhor no tocante a toda essa questão dos nossos juízos sobre outras pessoas e de nosso relacionamento com elas. Portanto, isso é admiravelmente descrito sob o título de regra áurea. Que notável e extraordinária declaração é essa! Como é lógico, ela não passa de um argumento dos mandamentos que Nosso Senhor sumariou a algures, por meio dessas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 19, versículo 19. Na verdade, Jesus estava dizendo que se alguém sente qualquer dificuldade em seu relacionamento com seus semelhantes, acerca de seu comportamento diante de outras pessoas, então é assim que esse alguém deveria agir. Não devemos começar pela outra pessoa, mas devemos começar a indagar sobre nós mesmos. O que é que eu gosto? Quais são as coisas que me agradam? Quais são as coisas que me ajudam e encorajam? Em seguida, devemos perguntar de nós mesmos: quais são as coisas que eu não gosto? Quais são as coisas que me perturbam, que despertam em mim os piores sentimentos? Quais são as coisas que me são odiosas e que me deixam desencorajado? Você deveria fazer lista de seus gostos e de suas aversões, e isso quanto a pormenores, envolvendo não apenas os atos propriamente ditos, mas igualmente os pensamentos e as palavras, envolvendo todos os aspectos de sua vida e de suas atividades. O que eu gosto que as pessoas pensem de mim? E o que é que tende por deixar-me ofendido? Nosso Senhor desceu até as minúcias e, por conseguinte, é essencial que também abordemos uma questão como essa em todos os seus detalhes. Sabemos perfeitamente bem quão fácil é para nós lermos essa declaração ou escutarmos uma exposição a seu respeito, ou lermos uma explicação sobre ela em algum livro, ou vermos algum grande quadro que transmita a ideia da mesma, e então dizermos: sim, ela é maravilhosa e admirável, mas no entanto falhamos completamente, não pondo em prática em nossa vida diária essa admirável instrução. Portanto, Nosso Senhor, o incomparável mestre da moral e da ética, sabendo disso, ensinou-nos que a primeira coisa que devemos fazer é estabelecer uma regra para observarmos a essas questões. E é dessa maneira que nos convém agir. Tendo esboçado a lista de todos os nossos gostos e aversões, quando chegamos a tratar com outras pessoas, então nada devemos ter para comentar, exceto simplesmente pensar: essa pessoa
é exatamente como eu quanto a essas questões.